Ouça agora, Crescendo em Graça e Conhecimento, com temas específicos e relevantes da Palavra de Deus. Daremos continuidade com o estudo da família e neste capítulo 5 falaremos sobre as crianças no lar. Ouça essa mensagem com o capelão Maurício Ribeiro de Arruda. Salmo 127, versículo 3, nos diz: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então nada é mais animador que olhar um bebê recém-nascido que Deus confiou a você. É uma tremenda responsabilidade que Deus colocou nas mãos do casal. Esta é uma pessoa que você ensinará e moldará através do exemplo, e nada é mais prazeroso que ouvi-los rindo, cantando e às vezes chorando quando aprendem as lições da vida. Então estudos já mostraram que 85% das influências na vida da criança vem de casa. E eles serão o que é o seu lar. Serão apresentados a Deus e sua palavra, ambos ensinados por você e sua vida. Muito de seu destino físico e espiritual depende de você. Há também angústias no coração, pois as crianças podem fazer escolhas claramente erradas. Isso pode atrair seu coração e até mesmo parti-lo. Olhando para o filho pródigo, certamente o pai passou muitas noites sem sono, orando e se perguntando sobre seu filho. Ele olhava no final do caminho de volta para sua casa, olhava para o infinito, pensando no seu filho. E quando o filho voltou, o perdão estava de tal forma no coração do pai que nem mesmo deixou seu filho acabar de falar o quanto se arrependia. E eis aqui o coração de um verdadeiro pai cristão. Conta-se a história de um homem que demoliu um dos celeiros de sua fazenda, que havia sido construída há mais de 20 anos, e ficou um espaço vazio e feio, mas chegou a primavera. E quando o sol e a chuva caíram sobre o lugar, o dono ficou surpreso ao ver as inúmeras flores brotando ali. Essas sementes certamente sempre estiveram lá, mas a falta de chuva e sol impediu o crescimento e florescimento. Muitos lares têm em si exatamente as mesmas possibilidades de grande beleza que ainda não foram desenvolvidas. E o que nós precisamos desenvolver também e entender é uma questão de afeição e a questão de unidade. Porque nós estamos aqui considerando tudo que nós estamos vendo um lar cristão. E sendo um lar cristão, seria necessário ter uma regra em que as crianças poderiam perguntar o que quisessem, a qualquer hora que quisessem. De fato, deveria também a serem encorajados a compartilhar de tudo e tinham o direito de discordar do que fosse dito. Mas deveria fazer parte da regra a seguinte questão: tudo é discutível, mas nem tudo é negociável. Enquanto os filhos estão mais velhos, debates bíblicos surgirão sim, e é muito bom porque isto os faria pensar. E deve-se confirmar a eles aquilo que somos criados através do ensino da Bíblia. Sempre dizer a eles que sempre que quisessem conversar, estarão prontos para isso. Sempre na hora de dormir, por exemplo, se tivesse uma pergunta, deles de fato uma resposta ou não dormiriam. Sempre, porém, use esse tempo, porque se queriam conversar, estejam interessados em ouvir. E uma de nossas maiores falhas no lar é quando os pais não se comunicam com os filhos. Frequentemente os filhos vão buscar conselhos de um amigo mais próximo. Às vezes fazem perguntas que não são bem respondidas em casa ou têm medo de perguntar em casa. E o amigo pode não ser o irmão ou irmã, mas um vizinho com respostas não tão apropriadas. A razão para que isto aconteça pode ser óbvia até. Com frequência, a vida familiar, pelo próprio caráter de proximidade e associação, pode trazer um pouco de desinteresse pela novidade. E as crianças precisam entender que seus melhores amigos são seus irmãos e irmãs. Os amigos vêm e vão, mas a família é para sempre. Podemos estar certos de que, independentemente de nossas relações fora do lar, jamais serão verdadeiros e próximos em relacionamentos como entre irmãos e irmãs. Conta-se um velho provérbio que o sangue é mais grosso que a água. Muitos pais podem pensar que o amor na família é meio que instintivo e não precisa ser
cultivado, o que é muito errado. Os pais precisam sim demonstrá-lo e abertamente. O mesmo processo de sacrifício, disciplina, altruísmo, consideração e amor pelos outros unem os corações no lar. Então, o fato de corações estarem juntos não significa necessariamente que se amam, a não ser que haja claras demonstrações e exemplo claramente ensinado e vivido em casa. Então, ouvir as palavras do pai e mãe dizendo sinto muito, perdoe-me e eu te amo, como nós já vimos anteriormente nos estudos, são lições que os filhos nunca esquecerão. Outra compreensão que devemos ter: um irmão deveria ser um guardião e defensor da sua irmã. Há uma história, a história de Charles e Mary Lamb, é uma história familiar, sempre contada na Inglaterra. Num ataque repentino de loucura, ela matou a própria mãe. E daí por diante ela sempre tinha ataques de loucura e violência. Havia alguns sintomas que antecipavam a crise. E quando eles chegavam, Charles e Mary iam de mãos dadas ao sanatório, onde por algum tempo ela ficava internada. E um de seus amigos conta como os conheceu e como eles choravam amargamente de mãos dadas enquanto caminhavam por um bosque em direção ao sanatório. Este foi um fardo que Charles Lamb suportou. Agora, não por 1 ou 2 anos, mas suportou por 35 anos, expressando todo o tempo seu amor e paciência. Sim, então, devemos entender que um irmão é o protetor de sua irmã. E esta, no caso, é uma outra forma de protegê-la. Todo rapaz conhece outros rapazes que são impuros, ímpios, e ele não vai ficar parado vendo tal moço se aproximar da sua irmã pura. Ele, se for um irmão de verdade, vai avisá-la sobre o caráter dessa outra pessoa, desse outro homem. E uma irmã fará bem se seguir os conselhos de seu irmão sobre os rapazes cuja companhia ela deve evitar. E isso, da mesma forma, um irmão fará bem se conversar abertamente sobre as jovens que ele considera interessantes para um futuro namoro. As moças conhecem outras moças e os rapazes outros rapazes. Uma irmã certamente saberá se uma moça é verdadeira e confiável, dá consideração de seu irmão ou se está fingindo ter um caráter que ela não possui. Uma irmã de verdade saberá e dirá ao seu irmão sobre estas coisas e o irmão fará o mesmo. Então entendamos, um irmão e irmã serão um exemplo de pureza, de virtude, um para com o outro. Então, o maior desafio de um jovem ou de uma jovem hoje é manter-se puro, porque eles ouvem: todo mundo faz, mãe, todo mundo faz, pai. Que mentira absurda. Poderíamos supor que digam que todo mundo está usando drogas. Acaso isto faz o uso de drogas correto, certo? Não. É difícil para o jovem manter uma vida moral pura. No entanto, é uma escolha que precisa ser feita. Há pressão de todos os lados para a rendição. E Deus diz em Romanos, capítulo 6, versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. As tentações testam os jovens, sempre bem sutilmente e poderosamente guiar os jovens. No entanto, a palavra de Deus nos mostra em 1 Coríntios 10, 13, que é um grande versículo que poderia ser memorizado por você, jovem. Querido ouvinte, memoriza essas palavras. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. E cada irmã tem uma oportunidade de ser muito útil aqui. Ela pode ser exemplo de atitude e ações, numa atitude de pureza tão profunda que seu exemplo acompanhará seu irmão no mundo como um escudo de defesa. E quando o mal tentá-lo, as lembranças de sua irmã se levantarão como um exemplo diante dele e trará um claro nojo e desprezo pela tentadora. É claro que vale a pena para toda moça buscar ter esta influência na vida de seu irmão. Ela pode tornar a virtude algo atraente de tal forma que o vício será repelido imediatamente por ele.
E nenhum elogio poderia ser maior para ela que um irmão dizendo que quer se casar com alguém com caráter parecido com o de sua irmã. É o que retrata Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede de joias preciosas. Todo irmão deveria ser um exemplo de fineza, cavalheirismo e pureza para sua irmã. Seu caráter e linguagem, juntamente com seu testemunho cristão, deveriam ser claramente um guia para o padrão que ele busca em um homem. Porque Lucas capítulo 6, versículo 45 diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Portanto, seu exemplo, então, a guiará quando chegar a hora dela escolher seu marido. Por causa da vida e caráter de seu irmão, seus ideais serão tão altos que ninguém, a não ser o mais valoroso, deve ter esperança de conquistá-la. Assim ela estará em salvaguarda. E o que significa essa palavra salvaguarda? Que é grandemente necessária hoje. Os padrões em muitos lugares, tais como na TV, revistas, internet, são recheados de pornografia e depravação. E muitos outros meios são desastrosamente baixos em seus padrões morais. Quanto aos demais irmãos, tudo o que é verdadeiro, como diz a palavra de Deus, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Muitas outras meninas fracassaram em entender sua grande responsabilidade e oportunidade. Uma nação nunca se eleva mais que as suas mulheres, e os homens serão tão bons quanto as mulheres os compelirem a serem. Não queremos colocar um peso indevido nos ombros femininos. No entanto, como irmãs no lar, é fato que as mulheres têm em suas mãos o destino de seus irmãos e dos homens em geral mais do que elas pensam. Irmãos, irmãs, vocês deveriam preservar seu amor mútuo e laços através dos anos. É fácil se distanciarem. Mudança de residência, mudança para outro país, outro estado, longe, distante, juntamente com o crescimento da família, novas famílias, interesses diferentes, responsabilidades, tornam difícil manter os laços próximos, calorosos e firmes. No entanto, isto pode ser feito. Temos meios de comunicação instantâneos como em nenhuma outra época da história. E-mails, telefone, mensagens, message instantâneo. Se há uma dúvida, poderiam se consultar e buscar conselhos. Ambos devem sentir vontade em fazê-lo. Deveria ser feito. E em muitos lares cristãos, isto é feito. Irmãos e irmãs, com herança comum, deveriam ter suas bênçãos e memórias de casa como laços comuns. A família, ela foi ordenada como uma unidade, não somente nesse mundo, mas por toda a eternidade, como nós temos visto desde o início dessa série de estudos. Vamos então viver num senso de responsabilidade e amor com paciência e ajuda mútua, para que possamos estar mais bem preparados para a vida lá fora. Se seus laços familiares se tornarem frouxos, se a frieza, indiferença, mal-entendidos e críticas penetraram em suas relações e provocaram um esfriamento, eu admoesto, eu imploro, eu clamo fortemente para que você faça seu melhor para restabelecer o seu relacionamento. Uma ligação telefônica, uma carta, um e-mail poderá ser o primeiro passo em direção à restauração dos velhos laços. Então, quando olhamos para crianças nos lares, construindo esses laços fortes, pense em tudo isso, considerando que Jesus Cristo é o Senhor do seu lar. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês que puderam nos ouvir.